Olá, pessoal! Vamos começar então com a nossa série de vídeos, né, do MATLAB, como eu falei naquele vídeo anterior, né, da introdução. E agora nós vamos começar com a construção de vetores e matrizes. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês a carinha do MATLAB, né? Acho que todo mundo já está habituado aí, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui nós temos o Current Folder, né? Que é onde você visualiza as pastas e os arquivos direto do computador, né? Onde você quer puxar uma pasta, né, do computador, por exemplo. Nós temos o editor, né? Onde você pode escrever scripts e funções, que é muito útil. Nós temos o Workspace, que você visualiza tudo que gera nos comandos, né? Então, tudo que você dá um comando, ele salva ali no Workspace. Mas lembrando, se você não salvar para uma pasta no computador e fechar o MATLAB, você perde tudo que está no Workspace. Nós temos também um histórico de comando, né? Que ele vai salvar um histórico dos últimos comandos que você realizou, né? Eu não tenho certeza o quanto que ele grava, né? O quanto que fica salvo aí. Por exemplo, do dia anterior fica salvo, por exemplo, né? Mas eu não sei o tamanho que fica esse histórico. Nós temos também a janela de comando, que é onde você pode digitar todos os comandos, como no editor também, que você pode digitar os comandos. Bom, antes de mais nada, eu queria falar para vocês criar um hábito de escrever os comandos em scripts, ou seja, no editor, e não na janela de comando. Por quê? Porque você tem a possibilidade de salvar e fazer para um novo conjunto de dados. Então, é muito legal, porque você pode escrever comentários, você pode explicar o que você está fazendo, e aí você vai salvando esses scripts à medida que for fazendo. E aí é muito, muito útil, muito mais do que na janela de comandos, que depois você perde aquilo. Algumas dicas, né, para quem já tem esse hábito, né, e quem está querendo começar esse hábito, é o Ctrl mais o Enter, ele vai rodar todo o script que está ali. Quando você quer selecionar só uma parte, né, às vezes você quer selecionar só uma linha de comando, você pode clicar o Fn e F9, ou somente o F9, né, dependendo do computador. Quando você coloca a porcentagem ela indica comentário, então não vai rodar naquele script. Ele vai ficar em verde. Quando você coloca duas porcentagens, ele vai dividir o código, ou seja, você está fazendo várias fases, né, no código, né? Então, você coloca duas porcentagens, ele vai dividir, né? Isso facilita se você está fazendo coisas diferentes no mesmo código, no mesmo script, né? E o help e o doc, que é muito útil, porque às vezes você está na dúvida de alguma rotina, alguma coisinha ali, algum comando, você clica, você escreve doc e o nome da função, ele vai te dar toda a explicação daquela função, como é utilizado. Então, é muito útil para quando a gente está com alguma dúvida ali. Bom, então vamos lá, né? Começando depois dessas dicas, né? Pega a dica do script, que é muito legal, do editor. Vamos começar na construção de vetores e matrizes, né? Para criar um vetor, né? Então, nós temos vetor linha e vetor coluna. O vetor linha é quando você tem uma linha mais várias colunas. Para você criar um vetor linha, você simplesmente solta um espaço de um número para o outro ou coloca a vírgula, como no exemplo aqui, ó. X igual a parêntese, né? 1, 2, 3, 4, soltando um espaço ou colocando a vírgula. Para o vetor coluna, o que é o vetor coluna, né? É uma coluna com várias linhas. É o oposto do vetor linha. E para a gente fazer o vetor coluna, a gente coloca o número, né? Entre os números, a gente coloca o ponto e vírgula, que ele vai criar uma nova linha. Para criar a matriz, é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo do Y, nós temos aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. A gente usou o espaço entre os números, criando uma nova coluna, e o ponto e vírgula, criando uma nova linha. Uma coisa interessante, pessoal, é que, por exemplo, aqui no A, o A é o quê? É o Y5. Então, é a posição 5 da matriz Y. Porém, essa posição 5, ele conta como, né? Ele começa aqui, ó, no número 1, ele conta do início, né? Primeira linha, primeira coluna, só que ele vai em direção das linhas e depois vai para a coluna. Então, o Y5 é o número 4, que está aqui, ó, na segunda linha, segunda coluna. E lembrando, é sempre linha, coluna, sempre.
Bom, aqui nós temos as primeiras operações, né? Quando a gente coloca dois pontos, que indica uma sequência. Então, aqui nesse x, abre parênteses, fecha parênteses, 2,5. Vai montar um vetor linha com 5 colunas. É uma sequência, 2 pontos. E lembrando, o parênteses ele vai criar um vetor e o colchete ele cria uma matriz. Aqui, por exemplo, nesse y, eu estou criando uma matriz e eu estou usando um incremento, que é também muito interessante, porque aqui, ó, são uma matriz com 2 linhas e várias colunas aqui, ó. Então, na primeira coluna, na primeira linha, desculpa, ele está indo de 10 com incremento de 5 até 50, ou seja, ele vai de 10 até 50 pulando de 5 em 5 posições, né? De 5 em 5 números, no caso. Posições não, números. E na segunda linha, nós temos aqui 1 pulando de meio em meio até 5. Ou seja, esse incremento é o quanto eu quero ir de um número para o outro, né? O quanto eu quero incrementar ali de um número para o outro. Que também pode ser negativo, né? Não tem problema nenhum. Se eu colocar ali por exemplo, de 5 até 1, com menos meio, também é possível. Bom, antes das operações, eu quero que a gente pratique um pouquinho, né? Criando alguns vetores, algumas matrizes. E aqui tem alguns exemplos para a gente praticar. Nesse primeiro exemplo, construir x e y utilizando comandos curtos. Então, nós temos essa matriz x aqui super grande, né? E esse y e essa matriz y também. Mas aí, como que a gente vai criar o x e o y com comandos curtos, utilizando sequências, utilizando os incrementos, para a gente praticar um pouquinho isso. E nesse outro exemplo, é construir A, B e C a partir de x e y. Esse vetor A, o vetor B e essa matriz C a partir de x e y. Então, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês irem praticando e no próximo vídeo eu vou resolver eles. Então é isso, pessoal. Até o próximo.